A paz do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tem dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E diz-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para herdades. Meus irmãos, nós estamos lendo aqui um diálogo entre Deus e Abraão. E nós sabemos que Abraão é considerado pai da fé. E isso é muito notório quando lemos a história de Abraão em Gênesis. Por que ele é considerado pai da fé? Porque aquilo que Deus falava com ele cria, ele obedecia. Tanto é que nós lemos que isso foi imputado a ele por justiça. Então nós podemos entender que Abraão era um homem de muita fé, muita coragem, e Abraão confiava completamente no Senhor. Mas no capítulo 12, eu convido a vocês a abrirem no capítulo 12, e logo no primeiro versículo tem algo muito interessante que vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus faz um convite a Abraão, para Abraão sair do meio da sua terra, dos seus parentes, porque Deus tinha uma direção para dar para Abraão. E essa direção não cabia dentro de uma casa, né? Não cabia naquele local, porque era muito grande. Então Abraão tinha que sair daquele lugar. Talvez aquele lugar limitava até mesmo a visão de Abraão, ou o convívio familiar atrapalhava Abraão de ver, né, aquilo que Deus estava preparando para ele. Então Deus faz um convite: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu quero te mostrar uma coisa maior. Eu preciso me relacionar com você. E aí a gente pode perceber que Abraão obedece, porque no versículo 2 vai dizer assim, no capítulo 12: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Entenda, Deus dá uma ordem para Abraão sair. Fato, Abraão obedece. E logo depois da obediência tem uma recompensa, né? Deus gosta de se relacionar com o homem. Desde Gênesis, lá no princípio de Adão e Eva, Deus falava com Adão na virada da tarde. E Deus até hoje gosta de se relacionar com o homem. Mas o homem que é obediente, ele tem uma recompensa. Servo do Senhor tem recompensa de vida eterna, se andarmos na luz como na luz ele está. E se formos também obedientes ao Senhor. E qual era a recompensa de Abraão no capítulo 12? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando há uma bênção para você, as pessoas também vão receber ao seu redor. Deus convidou Abraão a sair do meio da sua parentela, mas isso não quer dizer que Deus não gostava da parentela dele. Deus pensava assim: Abraão, sai do meio do seu pai, dos seus irmãos, sai do meio de tudo isso porque eles estão atrapalhando. Não era isso. Porque se as famílias da terra serão benditas em Abraão,
certamente a família de Abraão também ia ser bendita, seus irmãos, seus tios, enfim. Só que Deus tinha algo diferente para Abraão, para aquele servo, justamente porque Deus conhece o coração do homem. Lá em Gênesis, os filhos de Adão e Eva, tinha Caim e Abel. E eles ali fizeram uma oferta a Deus, né? Aonde Abel pegou um cordeiro, né, e apresentou diante do Senhor. E Caim pegou coisas da terra, verdura, aquilo que ele trabalhava, né? E a mostrou para o Senhor. E a palavra vai dizer que Deus se agradou da oferta de Abel. E parece que tem hora, quem não consegue entender isso do lado espiritual, parece que Deus é um Deus injusto ou um Deus de preferência, porque ele prefere a oferta de Abel. Aí muitas pessoas falam assim, não, porque Abel, com aquele sacrifício, já estava apontando para o Cordeiro, que é Jesus Cristo, que viria tirar o pecado do mundo. Tudo bem, até então ok. Mas tem algo muito por trás disso, que é a intenção do coração. Deus rejeita não a oferta, mas ele rejeita como ele coloca a oferta. Porque muitas das vezes a gente vai ofertar diante do Senhor uma glorificação que não é sincera. Deus conhece o nosso coração. Às vezes você está no trabalho, na igreja, super envolvida, mas está fazendo para o homem. E Deus conhece o teu coração. E aquela humilde irmã, de repente, está fazendo uma coisa tão pequena, tão minúscula, diante dos olhos dos homens. Mas para Deus é gracioso, porque é de todo o coração. Então ali Deus não faz acepção, que ele prefere Abel do que Caim. Não é isso. Deus está falando justamente da intenção do coração. Lógico que Abel realmente fez ali, justamente já apontando para o Messias, aquele cordeiro, né? Que João Batista vai dizer na frente, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas também está relacionado à intenção do coração. Voltemos ao texto. Então Deus já sabia que Abraão tinha um coração voluntário para amar, para caminhar, para aguentar e para ser obediente. E quando Abraão ele faz isso, Deus já fala para ele, ó, se você sair desse meio, da tua parentela, as famílias da terra serão benditas em você, e tu serás uma bênção, e partirei de você uma grande nação. E ele confia nessa palavra. E aí Abraão vai passar por vários momentos da sua vida. Abraão ele vai descer ao Egito, porque vai haver fome na terra, então ele vai atrás do Egito a peregrinar. Justamente por isso, e ali acontece um fato onde o faraó daquela época, né, ele se apaixona pela sua esposa, que ainda era Sarai, não era Sara. E daqui a pouco tudo volta para o lugar, porque ali eles ficam sabendo que a Sarai tinha um esposo, né? Lógico, o faraó não toca na Sara, ela continua sendo de Abraão. E aí depois, por conta disso, desse desentendimento ali, né? Porque o faraó não sabia, Abraão ele volta do Egito. E aí ele vai se encontrar com seu sobrinho, Ló. E aí ele vai ter a separação entre eles. Depois vai ter a guerra dos 4 reis contra 5. Ló é levado cativo. E aí Abraão depois vai ter com Melquisedeque. Então, eu só estou resumindo porque são trajetórias. Às vezes Deus te dá uma promessa e ela não se cumpre. Mas entenda, amor, você tem que passar pelas trajetórias. Até então, Deus falou que ia fazer desse homem uma grande nação. E esse homem não tinha filhos, né? Certamente, imagina, Deus falar para você assim, meu filho, minha filha, você que está me ouvindo agora, vou fazer de você uma grande nação, mas sua esposa não pode ter filhos. Então você logo subentende, como que eu vou gerar grandes nações, ou de mim vai sair nações, se minha esposa é estéril, né? Então é complicado. Mas Abraão guardou a promessa, como muitos servos do Senhor faz, e ele foi passando por essas etapas. Ele foi no Egito, ele saiu do Egito, né? Ele teve com seu sobrinho, depois foi levado cativo. Então é assim que acontece, você tem uma promessa e várias coisas acontecem até a chegada da promessa. Você vai para o Egito, você sai do Egito, você vai ficar no cativeiro muitas das vezes do seu sofrimento.
Isso aconteceu também com Abraão, mas em situações reais, né? Na qual, se nós lermos o capítulo 12 até chegar ao 15, muitas histórias acontecem. A gente vai ler no capítulo 15 justamente um diálogo que Deus tem ali com o seu servo Abraão. E é interessante que no primeiro versículo do capítulo 15, a gente começa a perceber o empoderamento de Deus. Deus na sua realeza, na sua soberania. Porque depois desta, começa assim, eu vou ler de novo, começa assim, o capítulo 15 começa exatamente assim, depois destas coisas. Que coisas? Coisas que aconteceram entre o capítulo 12 até o 15. Porque são fatos, e ali está resumido, você imagina todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Abraão passando por várias situações, vários problemas, várias circunstâncias. Né? A gente não pode dizer que do capítulo 12 até o capítulo 15 foram 2 dias, 3 dias, mas podem ter levado alguns anos. Então a gente não sabe de fato quantos anos levou um capítulo para o outro. A gente pode até pressupor, mas você imagina, você recebeu uma promessa há 20 anos atrás e ela não se cumpriu. Então Deus vem falar com Abraão justamente falando assim, ó, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: não temas. Vou dar uma paradinha aqui para explicar o porquê desse não temas. Eu não vou dizer para você assim, minha irmã, fique feliz se você já está feliz. Eu vou falar assim, meu irmão, saia dessa tristeza. Se você não está triste, não tem cabimento. E para Deus falar assim, Abraão, não temas, é porque Abraão devia estar temendo. De repente, Abraão devia estar no seu pensamento lembrando das promessas antigas e lembrando, será? Por quê? Né? Conversando, não questionando, mas conversando com Deus, porque Abraão era homem de relacionamento com Deus. Ele amava Deus. Então ele vai estar conversando e Abraão aparece a ele e diz, não temas, em visão. E Deus continua a falar, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Para quem não sabe, galardão é uma recompensa de um serviço prestado. Ou seja, você tem um serviço, você presta serviço na terra a Deus. Qual o serviço? De estar na igreja, de evangelizar, de cultuar, de louvar, de levar o evangelho a muitos. E a tua recompensa é o teu galardão, a tua recompensa é o próprio Deus. Né? Você é servo para servir, né, a obra do Espírito Santo. E no versículo 2 vai dizer assim, Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos. Olha como ele já estava pensando nisso. Deus já começa a responder a ele antes dele perguntar. Aí a gente começa a raciocinar. Abraão certamente estava lembrando da promessa e falando com Deus. Eu recebi uma promessa há um tempo atrás que de mim as famílias da terra serão benditas. Mas isso ainda não aconteceu. E Deus, como sonda tudo, nosso coração, nosso pensamento, na hora apareceu em visão para Abraão dizendo, não temas. E Abraão já aproveita o gancho, porque Abraão sabe que Deus é o conhecedor de tudo, já fala, olha, a minha necessidade é essa, eu não tenho filhos e eu tenho uma preocupação. Senhor, minha preocupação é que eu não tenho filhos, o Senhor não me deu semente ainda e os meus bens vai ficar para o mordomo, que acredito eu que ele vai ser um mordomo de confiança, um mordomo principal, já que Abraão era um homem muito rico e não ia deixar os seus bens para qualquer pessoa, para qualquer dos seus empregados, mas sim por empregado de confiança, um empregado mais próximo, né? E ele vai mencionar o nome desse homem, que é o Eliezer, né? Ou Eliezer, é uma questão de acento aí, e de repente de costume, né? Eliezer, Damasceno. E Deus, como é Deus de promessa, Deus é fiel, e Deus vai falar, não será este o teu herdeiro, mas aquele que sai das tuas entranhas. E Abraão já não era jovem, já era um senhor. E de repente Abraão, o seu coração ficou pensando, já sou idoso. E Deus fala assim, Abraão, sai. E Deus leva Abraão fora. Porque o homem natural, ele não tem essa percepção.
de ir para fazer alguma coisa para Deus. Ele só tem a percepção através do Espírito Santo para fazer algo para Deus. Se o próprio Deus não fizer o convite, o homem não vai fazer, né? E ali Deus faz um convite a Abraão, ó, vamos para fora, vamos para fora. Conta as estrelas do céu, se é que a podes contar. Mais uma vez, Deus ensinando a Abraão que ele é poderoso e soberano. Você já tentou contar quantas estrelas tem no céu? Nem os astrônomos sabem quantas estrelas tem no céu. Eles podem até enumerar algumas, mas não sabem todas, e nem o nome de todas. E eles estudam para isso a vida inteira e não sabem. Mas Deus sabe exatamente quantas estrelas tem no céu, qual o nome de cada uma. Até porque Deus é tão poderoso que Ele chama a existência aquilo que não existe. Outrora não havia estrela e Ele criou as estrelas pelo poder da sua palavra. E Ele faz justamente isso com Abraão. Olha, eu chamo a existência aquilo não tem, aquilo que não existe. Quem não existia ainda? Isaac não existia ainda. E aí Ele traz justamente isso para Abraão. Olha, Abraão, conta as estrelas do céu, se é que tu podes contar. Ou seja, você não pode contar, Abraão, porque você é humano. Você é fraco, mas eu sou Deus soberano e poderoso. E eu sei quantas tem. E a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas. E Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Muitas das vezes recebemos a promessa, e isso não é imputado por justiça. A bênção não acontece porque a gente não faz igual a Abraão, não crê. Muita gente não crê. Lembra de Sarai ainda, né? Mas eu vou dizer Sara, eu sei que você vai me entender. Quando ela soube que ia ter filhos, ela riu. Será que você, aos 99 anos, aos 100 anos de idade, alguém, não digo nem 100, vamos botar para cá, em 70, 60 anos, você não ia rir? A atitude dela foi completamente humana. Ela poderia rir e falar. A Bíblia podia falar assim, Sara sorriu, riu, achou graça, mas creu. Não, ela só riu. Riu justamente no rio de tom de dúvida. Mas Abraão não. Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Nós sabemos que lá na frente ele vai se deitar com a sua concubina e vai nascer Ismael, mas isso é para um outro dia. Né? Isso não foi nem arquitetado por ele mesmo, mas sim pela sua esposa. Por isso que nós falamos que a risada foi risada de dúvida e ela não quis esperar o tempo da promessa. Mas toda vez que o Senhor te falar assim, sai, vai para tal lugar, sai desse ambiente, eu quero falar com você, é justamente porque tem muitas vozes no ambiente onde você está. E a gente acaba ouvindo várias vozes, menos a voz do Senhor. E quando Deus fala assim, sai desse lugar, Deus está falando assim, ó, sai desse lugar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque é hora de você se desconectar do mundo, porque eu quero falar com você, exclusivamente com você. E nesse momento Deus faz um convite para você olhar para o céu. E esse olhar para o céu é aquilo que te traz a esperança. Quantas das vezes homens e mulheres no seu desespero, porque não tem dinheiro para pagar a luz, porque não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito, ou o aluguel está vencendo, ou alguém está doente no hospital, já deu a sentença de morte, e a gente olha para o céu e dá aquele suspiro. E pensa, meu Deus, se eu tivesse X dinheiro eu pagava a conta. Se eu tivesse feito esse tratamento antes, talvez eu teria detectado a doença antes. E é assim que a gente faz, a gente olha para o céu na expectativa de uma esperança. E quando Deus convida Abraão, é justamente para isso, para dizer, eu sou a tua esperança, eu sou a tua recompensa, eu sou aquele que vai resolver o problema da tua esterilidade, sou eu. Por isso que ele fala assim, conta as estrelas do céu, se é que tu podes contar.
Ele tá dizendo nas entrelinhas que ele é poderoso. E aí nessa hora é a hora de você ampliar a tua visão. Deus te tira do local que te limita a tua visão, limita a tua audição também, e coloca no lugar onde você consegue ver de uma maneira ampliada. Que quando Deus faz o convite do homem para ver, é justamente para ampliar a visão do homem, para que o homem enxergue melhor os planos de Deus, para que o homem comece a observar os planos de Deus. E quando a gente olha para o céu, traz esperança, traz sonhos, traz fé, e você começa a sonhar. E Deus faz um convite para Abraão: sonhe, tenha fé. Mas você só consegue sonhar e ter fé se olhar para o céu. Não adianta olhar para trás, não adianta olhar para a direita ou para a esquerda, porque Deus faz o convite a Abraão para olhar para o alto. Deus não fala assim: olha para a direita e veja o caos, olha para a esquerda e veja a miséria, olha para trás e veja o teu passado, das coisas que te aprisionou. Deus fala assim: olha para o céu e veja em mim a esperança, veja em mim o teu socorro, veja em mim o teu galardão. E quando a gente sai para ouvir a voz de Deus, tem ressurreição, tem cura, tem libertação. No Novo Testamento tem uma passagem que todo mundo conhece, que é a história de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Ele morreu. E aí colocaram ele no sepulcro, botaram uma pedra, né? E Jesus apareceu depois, 4 dias depois. E aí Marta, uma das irmãs, vai falar com Jesus assim: olha, 4 dias já se passaram. Não tá bom, Jesus. O cheiro já não tá legal. Já se passaram 4 dias. E aí o Senhor fala para o defunto: mandam primeiro remover a pedra. E Jesus não vai lá, pega Lázaro no colo e deita, igual Eliseu faz, né? Deita em cima. Não tem nada disso. Não tem nenhum ritual, nada disso. Só fala assim: tira a pedra, remova a pedra. Porque a pedra é justamente aquilo que está atrapalhando do morto sair. Remove a pedra. Ou seja, saia da tua casa. Qual é a casa do defunto? É a sepultura. Qual é a tenda do defunto? É a sepultura. Ó, sai daí. Remove a pedra. Aí ele fala assim: Lázaro, sai aqui para fora. O poder da palavra e o convite é o mesmo. Foi o mesmo que Deus fez a Abraão, fez a Lázaro. Sai para fora. Quando você sair para fora, vai ter bênção. Coisas na tua vida que está morto, que não tem como produzir, não tem como frutificar, está estéril, vai a começar a dar frutos, vai a começar a nascer, vai a começar a gerar, justamente por isso. Porque você ouviu e obedeceu, e isso vai ser imputado a você, a mim, aquele que ouvir a Deus vai ser imputado por justiça. Então entende que nesse momento, a visão daquele povo que estava ali perto de Jesus, de Marta, de Maria, aquele povo que estava vendo tudo aquilo, a visão deles foram ampliada. Creia que Deus tem esse poder. Creia que Deus tem esse poder para fazer você frutificar novamente. Mas é necessário ouvir, obedecer à voz de Deus. Muitas das vezes a gente não sabe qual é o nosso chamado e fica atirando para tudo quanto é lado, né? Tô com as senhoras, tô com as crianças, tô na pregação, tô isso, tô aquilo, tô no evangelismo e não dá certo em nada. Justamente só porque não ouviu e não obedeceu. Quer saber o chamado de Deus para a tua vida? Faça igual a Abraão. Para, ouve, obedeça, porque aí a tua visão vai ser ampliada. A paz do